Bem-vindo ao Ho'oponopono abençoado. Este é um espaço de consciência, verdade e expansão interior. Hoje vamos falar sobre algo que muda tudo quando é realmente compreendido. Como tudo é possível quando entendemos que o templo de Deus está dentro de nós. Vamos unir espiritualidade e ciência. Vamos falar sobre ciência noética, consciência, intenção, fé e realidade. Quando a consciência observa, a realidade responde. Isso não é poesia. Isso é um princípio que atravessa a espiritualidade, a física moderna e a experiência humana. Durante muito tempo, o ser humano acreditou que o poder estava fora. Fora dele. Em algo distante. Em algo externo. Mas tanto as tradições espirituais quanto a ciência noética afirmam a mesma coisa. A consciência é a base da realidade. E o templo de Deus não está fora, está dentro de cada ser humano. Quando Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós", ele não falava em metáfora. Ele falava em consciência desperta. A mente não é apenas um instrumento para pensar. Ela é um campo de criação, um transmissor e receptor de informação. Aquilo que você sustenta internamente, com pensamento, emoção e intenção, organiza a experiência que você chama de realidade. A ciência noética estuda exatamente isso. Como a consciência influencia o mundo físico. Ela parte de um princípio simples e poderoso. A mente não apenas observa a realidade. A mente participa da realidade. Quando você coloca atenção em algo, você energiza. Quando você sustenta a intenção, você direciona. Quando você acredita, você permite. Não é o pensamento solto que cria. É o estado interno coerente. Consciência mais intenção mais emoção igual vibração. E vibração é linguagem universal. Aqui está um ponto essencial. Fé não é esperar. Fé não é pedir. Fé não é torcer. Fé verdadeira é estado de consciência. É quando a mente já não questiona. É quando o corpo relaxa. É quando o coração entra em coerência. Fé verdadeira acontece quando a mente para de lutar. O medo perde força. O controle é abandonado. A consciência assume, isso já é. Por isso, a fé move montanhas. Porque ela remove resistência. Onde não há resistência, a realidade flui. Toda emoção gera um campo. Todo pensamento carrega uma frequência. Toda intenção cria uma direção. Você não manifesta aquilo que deseja. Você manifesta aquilo que sustenta como verdade interna. Quando a vibração muda, o campo muda. Quando o campo muda, a experiência muda. E aqui há algo muito importante. O medo não precisa ser combatido. Ele se dissolve quando a consciência se expande. Onde há clareza, o medo não se sustenta. Onde há presença, o medo perde força. A verdadeira transformação não acontece forçando a mente. Ela acontece alinhando consciência. Práticas simples. Silencie o corpo. Acalme a respiração. Traga atenção para dentro. Não tente criar algo. Não tente mudar nada. Apenas observe. Quando a consciência observa sem julgamento, o sistema interno se reorganiza. É nesse estado que a intenção se torna pura. É nesse estado que a fé nasce naturalmente. É nesse estado que a realidade começa a responder. Agora, apenas por alguns instantes. Respire fundo. Sinta o corpo presente. Traga a consciência para o coração. Diga internamente, com calma e verdade: a fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio.
A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim.
Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. A fonte está em mim. A inteligência que criou tudo opera em mim. Eu confio. Permaneça nesse estado. Sem esforço. Sem expectativa. A realidade escuta quando a consciência fala. Obrigada. Quando a consciência muda, tudo muda. Quando a fé se torna estado interno, tudo se alinha. Quando a mente entra em coerência, o impossível deixa de existir. Você não está separado da fonte. Você é a expressão dela. Se este conteúdo ressoou com você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui seguimos juntos, expandindo consciência, dissolvendo limites e criando realidades. Com luz, presença e verdade. Aloha!